coroa? Você já usou esse método para obter uma resposta para uma dúvida? O único problema dele é que a gente fica restrito a 2 respostas possíveis, né? Sim ou não. E as nossas dúvidas são muito mais complexas do que isso. Nem sempre o binarismo responde todas as nossas questões. O I Ching é um método divinatório que também usa moedas e que traz respostas muito mais complexas e um convite à reflexão. Eu sou Ibis. E Chacal. E I Ching é o tema de hoje. Bom, o I Ching, ou Livro das Mutações, é um sistema oracular que consiste num jogo de moedas e na consulta de um livro sagrado, de um texto sagrado. Esse texto sagrado, ele tem mais ou menos uns 5.000 anos e a gente não consegue precisar a origem e o autor. Mas sabemos que através dele surgiram várias outras artes chinesas tradicionais. Isso, tipo o Kung Fu, o Tai Chi, Feng Shui, acupuntura, medicina chinesa, inúmeras artes tradicionais. O Crowley considerava que no I Ching a gente tinha toda a sabedoria oriental em um livro só. E Carl Jung considerava o I Ching uma fantástica forma de explorar o inconsciente. O I Ching é composto por 64 textos poéticos e esses 64 textos são associados a 64 hexagramas, que são símbolos de 6 linhas, que são compostos de símbolos menores de 3 linhas, que são representações gráficas de princípios da realidade ou conceitos universais. Tem o símbolo chinês, o Bagua, que aparece com o Yin Yang no meio e esses 8 trigramas em volta. Os 8 trigramas são céu, lago, água, trovão, fogo, montanha, terra e vento. E também podem ser associados a várias outras ideias ou conceitos, chakras, arquétipos, cores, partes do corpo, estações do ano, figuras na família. Por exemplo, o trigrama do céu, que é composto por 3 linhas yang, então 3 linhas contínuas. Ele representa o arquétipo do criador, da força criativa, a figura do pai, o animal que ele simboliza é o cavalo, a parte do corpo é a cabeça. Então, vocês já pegaram a ideia, né? Cada um desses trigramas ele vai ter infinitas associações, então é como se todos juntos eles formassem a energia vital, né? O Tao, que seria a unificação de tudo isso no centro de tudo. Do universo. No centro do universo. O I Ching tem a raiz das suas ideias no símbolo de Yin e Yang. Esse equilíbrio e esse contraste entre essas forças ativa e criadora e passiva e mantenedora. Como o I Ching é o livro das mutações e ele se ocupa justamente das mudanças existentes nas fases da vida de um ser humano, faz todo sentido que ele se baseie no Yin Yang, porque o Yin Yang ele é um símbolo da impermanência das coisas, então ele representa como todas as coisas estão em constante fluxo até que elas chegam no seu ápice e se tornam a coisa oposta, que também tem a ver com um princípio hermético, né? O princípio da polaridade. Tradicionalmente, esses hexagramas, então, eles eram obtidos através de um jogo que usava 50 talos de trigo ou 50 talos de 1000 folhas. Era um ritual bem complexo. 12 passos, só para conseguir organizar os talos de um jeito que você conseguia ter um hexagrama no final. Depois, isso foi simplificado um pouco com o método de 3 moedas, que é o método que você consegue encontrar em qualquer introdução de livro de I Ching, e ele explica lá como é que faz. Mas hoje a nossa prática vai ser com o método do Crowley de 6 moedas, que é uma prática mais simples e que une o Oriente com o Ocidente. Então, para começar, a gente vai usar 6 moedas, 5 precisam ser iguais e uma moeda diferente das outras. Uhum.
Cada moeda vai nos dar a informação de uma das linhas do hexagrama. A gente vai associar a cara com a linha Yang, contínua, e a coroa com a linha Yin, interrompida. Aqui eu fiz uma mistura de várias moedas interessantes que eu tenho. Aqui eu tenho umas moedas brasileiras antigas que eu comprei no antiquário. Então, o fato delas serem antigas agregam algum valor mágico, agregam um pouco mais de história. Fica uma coisa assim mais mística, né? Não é uma moeda comum, não é o convencional. Isso aqui que a gente está fazendo não é convencional. Então, eu tenho aqui algumas moedas de outros países também. Algumas foram de viagens ou de presente. Eu acho que é legal compor um kit de moedas que tenham um significado especial ou história. Ou até mesmo moedas que tenham metais verdadeiros, caso você tenha essa possibilidade, né? Inclusive, se você tem essa possibilidade, que bom. Com certeza use. Claro que também dá para fazer com as moedas chinesas. Essas moedas, elas têm um certo valor mágico, né? A partir do momento que você decide usá-las para jogar I Ching. As pessoas têm várias práticas, né? Com as suas moedas. Algumas pessoas guardam em saquinhos de pano preto ou veludo. Ou qualquer saquinho especial que você vai dedicar para isso já é legal, porque essas moedas agora elas já têm mais poder do que uma moeda normal. A gente vai jogar agora as nossas 6 moedas, vamos lançá-las. Então, da forma como caiu, a gente vai puxar a mais próxima de mim para a mais distante. Então, eu vou começar por essa. De modo que a mais próxima é a primeira, né? A segunda mais próxima é a segunda da linha. Uhum. E assim por diante. Então, a mais próxima é a linha da base. E a que caiu mais longe de você vai ser a linha do topo. Uma vez as nossas moedas tendo sido jogadas e posicionadas, a gente vai começar, então, a traçar a linha que corresponde ao lado que elas caíram. A gente vai ter, então, ali uma linha coroa. Interrompida. Que é uma linha Yin. Uma cara, uma linha contínua. Yang. Mais uma coroa, uma linha interrompida. Coroa. Outra linha interrompida. Aqui a gente tem aquela moeda que era diferente. Ela caiu com o lado da coroa também. Mas eu vou marcar assim para a gente saber que essa era a moeda diferente. Vou fazer um asterisco aqui. Mais uma coroa. Então a gente teve um hexagrama formado por várias linhas interrompidas nessa jogada. Então, vamos redesenhar ele aqui. Não sou uma grande artista, mas a gente vai conseguir, então, ter esse símbolo. Agora, eu vou me referir àquela tabela que aparece, então, em todos os livros de I Ching, para ver qual símbolo é esse. Aqui a gente tem, então, os 2 trigramas, né? Então, agora a gente vai consultar o livro para ver que símbolo é esse. Consultando aqui a nossa tabela, a gente viu que o hexagrama que formou embaixo é água e em cima é o de terra, compondo, então, o hexagrama de número 7. Então, depois de feito esse ritual, a gente parte para o livro, então, para a compreensão daquele texto poético do livro. Bom, então a gente obteve o hexagrama de número 7 e a gente foi na nossa tradução do I Ching para ver o que ele diz. A gente está usando a tradução do Wilhelm e com o prefácio do Jung. Então, nessa versão do I Ching, o hexagrama 7 se chama o exército. E o julgamento, então, esse seria a parte principal do poema, né? Diz o seguinte: o exército necessita de perseverança de um homem forte, boa fortuna sem culpa. Então, assim, eu joguei para fazer essa demonstração, mas o hexagrama que resultou tá dizendo para mim boa fortuna e tá falando sobre perseverança. Talvez seja algo a ver com o nosso canal. Mas daí vai caber a você fazer essa reflexão. Se você jogar sem perguntar nada, geralmente o I Ching vai falar sobre o momento que você está vivendo. Mas você pode fazer perguntas
elaboradas, né? Assim, antes de jogar. Uhum. Então, por exemplo, se eu tivesse perguntado alguma coisa sobre um emprego, por exemplo, eu teria que então pensar o que tem a ver essa questão da perseverança, do exército, né? Mas é uma resposta positiva, fala de boa fortuna. Ali também temos mais o complemento do texto, que é a imagem, diz assim: no meio da terra está a água, a imagem do exército. Assim, o homem superior aumenta as massas através de sua generosidade para com o povo. Então, essa é a imagem e você vai ficar refletindo sobre essa imagem. Você lembra daquela linha que a gente tinha marcado com um asterisco? Então, para que serve isso, né? No I Ching, justamente o livro das mudanças, o livro das transformações, então tudo está sempre em constante transformação. Essa linha que a gente marcou com a moeda diferente é a linha chamada de linha mutável. O que significa que ela está mais próxima de se transformar do que as outras linhas que apareceram. Então, com essa informação, sabendo que é a segunda, né, a gente vai consultar no livro e ler o que diz especificamente sobre ela. Temos aqui o verso: no meio do exército, boa fortuna, nenhuma culpa, o rei concede uma tríplice condecoração. Então, também algo a ser refletido. Às vezes as respostas do I Ching são coisas que a gente fica meses pensando, né? Ele é um oráculo super reflexivo e eu acho que ele trabalha com essas mudanças que não são tão momentâneas na nossa vida. Pessoalmente, eu costumo fazer consultas ao I Ching pelo menos com distância de um mês uma da outra, mas às vezes eu demoro muito mais tempo. Requer uma certa digestão e também requer que as coisas na sua vida vão acontecendo, porque o I Ching trata muito desse desdobrar, né, dos acontecimentos. Lendo aqui sobre esse hexagrama, eu acho que a gente teve uma boa resposta, boa fortuna. Esperamos que a nossa sorte se reflita em você se inscrevendo no canal, dando like no vídeo e testando esse método em casa. E conta pra gente se você conseguiu jogar, qual o hexagrama que saiu, se fez sentido pra você ou se ainda não fez sentido. Se te deixou mais confuso, às vezes a gente precisa ficar mais confuso para chegar em algum lugar. Eu sou Ibis. E Chacal, balanceando as ideias. pesando conceitos. E a gente se vê da próxima.